Olá pessoal, aqui é Clésio BH do BHUA em mais uma live especial. Hoje com a Estelânia Faria falando sobre Previdência Social, sobre reforma da Previdência. Vamos que vamos. Vou fixar um comentário aqui. Chama aí os amigos. Boa noite, Estelânia. Vou só fixar aqui um comentário e mandar alguns aviõezinhos para chamar bastante gente. Deixa eu mandar uns convites aqui, os aviõezinhos, para encher essa live de gente. Pronto. Boa noite, galera. Estelânia Faria, amanhã Sandra Beltiolino, uma psicanalista, psicóloga muito top, vai estar comigo aqui conversando sobre esse trabalho em casa, o pessoal em casa, escola, concentrando tudo em casa nessa pandemia. Muito legal. Vamos que vamos, vamos chegando em mais uma live top aqui. Arrumaram um filtro legal aqui, ó, aquela Giovanna, eu acho, né? Vamos tirar esse filtro. Vamos tirar esse filtro. Pera aí. Como é que tira isso? Aí tirou. Tirou. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Estamos ao vivo e a cores. Boa noite, Estelânia. Manda uns aviõezinhos aí, eu já vou te chamar, Estelânia. Vamos esperar entrar uma galera aí. Deixa eu mandar mais aviãozinho aqui. A gente já começa. Vamos lá. Estelânia, já estou te vendo aqui. Daqui a pouco eu já te mando, já te adiciono. Vamos lá. Daqui a pouco vai encher essa sala aqui. Hoje o assunto é interessante. Já mandei uns aviõezinhos aí. Estelânia Faria. A hora que você puder aí, você já pode. Já estou só te aguardando. Vamos que vamos. Toque para alterar. Brenda, boa noite. Letícia. Boa noite a todos que já entraram aí. Opa, Estelânia, tudo bem? Tudo jóia aí com você. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Prazer muito grande ter você aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí o convite, né? A gentileza. Joia. Você está no lugar aí. Tem jeito de você centralizar mais o. Vê se ficou Parece. bom. Aí, Tá bom? aí, ficou Tá ótimo. melhor? Ficou bom. Deixa Tá eu jogar um melhor. pouquinho para trás daqui. Tá joia. Estelânia, conta Sim. pra gente um pouco aí da sua história, se apresenta, né? Um pouco da sua história, como é que você chegou aí na trabalhar, especializar na Previdência, né? Na Previdência Social e trabalhar com Isso. isso. E depois a gente entra no assunto mais detalhado sobre a reforma e tudo mais. Sim. Então, Clésia, eu acabei me especializando, né, até por causa de um determinado cliente há alguns anos atrás, que me procurou, me interessei pelo assunto, até era um parente, né, e daí nasceu uma grande paixão e eu fui me especializando. Eu sou Sei. especializada em Direito do Trabalho pela PUC, me especializei também em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário pelo IEPREV, sou pós-graduanda, né, hoje, novamente empresarial previdenciário, e faço parte hoje da Ah, Comissão de Direito Previdenciário da UAB de Minas Gerais,
Enfim, Ah, né? Minha vida é o direito previdenciário aqui, porque eu já soltei umas 5, 6 previdenciário aqui, né? E aí, é é. isso, é uma grande paixão, é a experiência, né? Essa questão toda aí vai te trazendo aí conhecimento. Então você especializou em empresarial, né? É, Trabalho. isso. Na verdade, o empresarial previdenciário eu estou em curso agora, tá? Mas é nesse Ah, segmento sim. também de empresarial. Em direito do trabalho, Ah, processual do trabalho, e em direito previdenciário e processual previdenciário. tá. Então aí um leque enorme de especializações, de cursos, todos voltados da área de previdência, né? Não, e muitos cursos, né? Muitos Muitos extras cursos fora os para cursos. entender tanta modificação, né? Aham. Que Como que faz funciona essas parte. comissões da OAB que eu queria entender? Porque você faz parte da comissão de Direito previdenciário também. direito previdenciário, né? Então, Como que funciona? Eles selecionam, eles sim, na verdade, montam assim um grupo de advogados? Como que é? é isso mesmo, né? Claro que é aberto aí a todos que se interessar, né? Hum, Mas a gente faz parte, né? Entra dentro de um processo, você faz parte, e aí ali você trabalha toda a questão do direito previdenciário, trazendo conhecimento, né, para a população, bem como hum, melhorando a advocacia previdenciária. Então, a gente tem encontros, direto a gente tem hum, encontros e tem essas discussões, eles participam também quando é para defender hum. alguma questão que está sendo aí modificada, então levam parecer, tentam defender as questões, né, no Congresso. Então, enfim, é realmente um segmento que está Sim. ali dentro, na verdade, ali dentro, tanto na defesa dos direitos, né, quanto na questão de proporcionar aos advogados, né, uma melhor advocacia previdenciária, quanto também trazer informações para a população. Ah, sim. Porque lá tem diversas comissões, né? Sim. E são quantos advogados em cada comissão? É um número fixo, assim, não? Ai, eu não sei te falar hoje quantos tem, mas Ah, já somos muitos, tá? Mas a entendi. gente Que não tem tem, várias comissões. isso. Mas a gente não tem um número mínimo ou máximo, mas a nossa é muito Ah, grande, não sei te falar especificamente. Todo ano acaba você provando o edital, entra, né? Sai, então você tem uma alteração. a cada ano tem alguma modificaçãozinha, entra algum, sai É, outro. exato. Ah, entendi. Legal. E o que que você pode dizer para a gente sobre essa última reforma, né? Que foi aí a grande tema aí, eu acho que ano passado, né? É, Muita gente esperando. Minha esposa mesmo, ela é servidora pública federal e ela ia se aposentar em fevereiro agora. E agora ela vai ter que esperar completar 57 anos para se aposentar. ver um requisito idade, né? É, do Então, federal. exatamente. Aqui eu vou fazer uma distinção, até porque você colocou essa questão do seu esposo. A gente vai estar tratando aqui hoje da questão de quem está afiliado aí ao regime geral, que é aquele que a gente chama de INSS, tá? Que é distinto, INSS. que aí é um regime distinto desse da sua esposa, né? Do servidor público. Algumas coisas nós tivemos até previsão nessa emenda, né? Mas a gente não vai abordar nem esse tema e nem conseguiríamos trazer dentro da reforma toda a questão também do servidor público, e até o estadual agora nós tivemos também aprovação, agora recentemente, sexta-feira. Então nós vamos separar aqui para Sexta também. foi já aprovação, já está valendo a reforma previdenciária estadual? Tá, sexta-feira Você foi. lembrou, hein? Sexta-feira foi. Então, nós vamos fazer assim uma separação para que as pessoas não se confundam. Nós vamos tratar hoje aqui da questão do INSS, tá? Regime Do geral. INSS. Tá bom. E assim, antes de entrar especificamente aí na questão da reforma, eu vou deixar claro que desde o início de 2019 a gente vem com várias modificações. Eu falo muito gesticulando, então de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui nos Tranquilo. dedos, tá? Pode ficar tranquilo. E aí, o que acontece? Em janeiro, a gente já teve alterações. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de alterações, tá? Não só foi a reforma. Em janeiro, nós tivemos uma medida provisória. Em fevereiro, essa medida provisória foi convertida em lei. Então, nós tivemos ratificação de algumas modificações em janeiro, como extirpou alguns também. E veio a reforma, né, Uhum. que começou a vigir em 13 de 11 de 2019,
E agora, posteriormente, em julho, a gente tem o decreto 10.410, que também veio trazer uma regulamentação também para esse regime geral, tá? Então, Ah, tá. nós temos, assim, em um ano, muito estudo, né? Aquela questão toda, Muita atualização, mudança, muita atualização. mudança, exatamente. Então, assim, eu não vou conseguir abordar, claro que todas, né, as Uhum, modificações, vou me ater a essa uhum, questão aqui mais da reforma da Previdência, porque a gente trata muito da questão da aposentadoria, tá? Mas, assim, em outro momento, se tiver algum outro tema interessante, a gente volta a conversar, o que seja, né, da curiosidade aí. certo. Então, ali na questão ali de novembro, né, da emenda constitucional, a gente veio com essa tratativa de modificação da aposentadoria, né? Eu acho que essa Uhum, aqui foi a grande questão e acredito que seja, né, o tema aí mais curioso, né, para as pessoas. exato. É. E Aham, aí, Clésia, como que funcionava? Vou entrar assim, um pouquinho como que funcionava para a gente tentar entender. uhum, Porque realmente é complicado para entender, né? Tem muitos números, tem muitas especificidades, então eu vou tentar trazer um pouquinho aqui aham. de como que era para a gente tentar ir fazendo um comparativo, tá? Comparativo, tá bom. Isso. Então a gente tinha aqui anteriormente a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Uhum, E era exigido na aposentadoria por tempo de contribuição 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher, certo? uhum, certo, E não tinha exigência de idade mínima para essa aposentadoria. E tínhamos certo. também uma questão da aposentadoria por idade, que era outra espécie de aposentadoria, né? Que exigia a questão da idade, 65 homem e 60 mulher, e o mínimo de Uhum, 15 anos. E tinha aquela aposentadoria especial, especial não tinha o requisito idade, né? Era só 15, 20 ou 25 anos de tempo especial. Tinha aposentadoria de uhum, deficiente, mas enfim, ao longo do tempo aí que eu for conversando, eu vou trazendo, senão fica muita informação e talvez eu não consiga ser certo, clara, tá? Então, nessa certo. aposentadoria por tempo de contribuição, que era exigir 35 e 30, como que ficou hoje? Hoje a gente tem a chamada aposentadoria permanente. Então, acabou o tempo de contribuição. Quando a gente fala acabou o tempo de contribuição, em tese ele existe, mas o requisito exigido vai ser idade. Uhum. Desculpa aqui. Então veio aqui a questão de 65 anos para um homem e 62 para a mulher. Só um A minutinho. mulher, 62. Tá bom, Era isso. entendi. Um Então abraço sai. para a Marlene aqui do BH Eventos, para Vanusa e uma galera que já está aqui, a Tereza, a Adélia, a Lohane, o Magno. Um abraço para todos aí, obrigado aí pela participação. Pode continuar, Estelane. Então a gente tira aqui 35 anos e 30 e ficamos só com a regra permanente, que seria 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Com o Para a requisito mulher. de tempo mínimo para o homem de 20 anos e para a mulher de 15 anos, tá? Ah, tá. Essa é a aposentadoria que vai prevalecer para aqueles que estão entrando no sistema hoje, né? Ou para aqueles que Hum, estavam muito longe, caminhando muito longe de se aposentar. Regra geral será essa, ok? E uhum. aí, nós temos Como é que é? 20 o homem, 15 a mulher de na verdade, contribuição? vai ser a regra geral, vai ser requisito, idade, 65 60, homens, 20 anos de contribuição, mínimo de 20 20 anos. anos de contribuição. Certo. 62 mulher, desculpa que é 62 mulher, tá? E mínimo de 62 15 mulher. anos de contribuição. Essa vai ser a Entendi, regra que vai prevalecer dentro do sistema. entendi. O que é ruim aqui? Porque talvez possa pensar assim, não, nossa, mas tinha que aposentar antes com 35, 30 anos e agora só vai me exigir o requisito de idade, 15, 20 de tempo, tá ótimo. Não, não é bem assim, porque aqui a gente tem uma questão de um cálculo previdenciário que também foi modificado, um cálculo do benefício, tá?
Então, aqui nessa aposentadoria aqui, onde se exige 65 e 62 para a mulher, a gente tem um cálculo que se inicia com uma alíquota de 60%. 60%. Então, 60% sobre aquela média do salário de benefício. Anteriormente, a gente não tinha essa incidência dessa alíquota de 60%. E aí se acresce 2% a cada ano contributivo. Então, ou seja, para que um homem ele aposente com um salário mais ou menos de 100%, e a mulher também, o homem precisa trabalhar no mínimo 40 anos e a mulher 35. Então, ficou mais ou menos, né? Porque não tem expresso, mas esse é o raciocínio. Então, ficou 65 para um homem, na verdade, 40 anos de contribuição, para ele ter um benefício de 100%. 100% da média, tá? Não 100% daquilo que ele contribuía. E para a mulher, ela vai precisar de ter pelo menos 35% para ter 100% para a média. Senão, ela vai ter uma redução muito grande em cima do valor do benefício. Lembrando que, né, se contribui só com a questão do salário mínimo, isso não vai influenciar para aquele que contribui, né, mais do que o salário mínimo. Então, é um cálculo que dependendo do valor contributivo ao longo do tempo, você tem que pensar realmente em qual tipo de aposentadoria que você vai pedir, tá? E aí, o que acontece? Vem essa regra permanente, né? Mas a gente tem as chamadas regras de transição. Essas regras de transição são para aqueles que estavam caminhando ali no curso do tempo, né? Que não haviam implementado ou não tinham pedido a aposentadoria. Então, para não ter uma prejudicialidade tão grande, o sistema traz essa regra de transição, tá? Para aqueles que estavam lá. Então, Clésia, assim, nós temos aí uma gama. Só para a aposentadoria por tempo de contribuição, para quem já estava caminhando dentro desse sistema, a gente tem 4 regras. Significa assim, se você contribui acima do se você contribui acima do salário mínimo, com um pouco mais, fique atento à questão de cálculo e de qual regra se adequar. Porque você tem 4 tipos de cálculo, né? Dependendo da que você escolher, né, você pode ter uma redução bem drástica, ou dependendo do tempo em que você escolher se encaixar, talvez aquilo melhore. Porque, querendo ou não, a redução já aconteceu. Desde o implemento, né, da questão da emenda constitucional, a gente já teve uma redução dos valores de cálculo de benefício. Então, para não ficar pior do que pareça ser, aí eu acredito que a pessoa tem que se programar e escolher aquela regra que fique melhor para ela, tá? Melhor. Você falou que é 35 a mulher? 62 e 35? Não, olha só, antes no sistema anterior a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição era exigida, antes da emenda, vamos lá. 30 anos para a mulher, 35 para o homem, certo? Certo. Não tinha requisito de idade. Certo. Tá? Posterior à reforma, quando a gente diz regra permanente, é aquele que vai prevalecer, aí vai ser exigido da mulher a idade de 62 anos, com um tempo mínimo contributivo de 15 anos. Tá? E para receber o 100% é 35? Ela tem que permanecer no mercado mais ou menos 35 anos, porque o cálculo é 60% da média contributiva. E acrescido de 2% a cada ano. Começa a contar para ela depois do 15º ano, 2%. Então, é mais ou menos o tempo que ela vai ter que permanecer para que ela tenha 100%. Entendeu? Então é 35. E o homem seria 40 para chegar nesse. Isso. Entendi. Isso é o cálculo que a gente faz, porque, claro, que a gente não tem essa previsão, a gente não tem a questão expressa, né? Dentro lá da emenda. Mas quando você faz, já que aumenta 2% para o homem a partir do 20º ano e para a mulher a partir do 15º, quando você faz a conta, você chega em 35 anos para a mulher e 40 para o homem, com a idade de 65 e 62, que anteriormente não existia para aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui a gente vê um aumento de 5 anos no tempo, né? E a questão da exigência da idade, tá? Essa seria a regra permanente. E aí, quando a gente volta lá para a regra de transição,
Uhum. As transições, né, da aposentadoria Você falou que são 4, né? por tempo de contribuição. Porque a gente tem Aham. transição para aposentadoria especial, a gente tem transição para aposentadoria do professor, tá? Então a gente tem várias transições. Tem transição para aposentadoria por idade. Então, por tempo de Uhum. contribuição, a gente tem 4 regras. E aí a gente tem uma Aham. regra de pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para aposentar. Como, por Hum. exemplo, a mulher necessitava de 30 anos, tá? E aí, para ela encaixar Uhum. nessa regra de pedágio de 50%, ela teria que ter, no mínimo, na data da entrada da reforma, 28 anos de contribuição, então faltaria 2 anos. Então, quando a gente fala Uhum. pagar o pedágio de 50% do tempo faltante, seria se faltava 2 anos mais 1 ano, total de 3 anos, Uhum. certo? Então, ela Uhum. vai aposentar com 31 anos de tempo de Entendi. contribuição na regra do pedágio de 50%. E a mesma coisa que Ah, para o homem, tá? 33 anos de contribuição, ele tinha que ter 33. Ai, mas vamos colocar, ele tinha 34. Encaixa, hum. encaixa. Ele tinha 35. Encaixa, encaixa. O importante é que ele tivesse faltando 2 anos para aposentar. E aí ele paga mais um adicional de 50% para cair dentro dessa regrinha do pedágio. E aí essa Ah, regrinha do tá. pedágio, Aí ele ela não vem... precisa chegar lá nos 65 anos, ele tem que Não, cumprir, isso. estando até 2 anos, faltando até 2 anos para completar os 35, ele não entra, ele tem essa transição aí, ele paga 50%. Ele tem essa oportunidade. O que tem que tomar cuidado aqui, porque nessa regrinha aqui, a gente tem no cálculo do benefício a incidência do fator previdenciário. E aí, o Uhum. fator previdenciário, ele normalmente reduz o salário de benefício, tá? Então, Uhum. dependendo, pode impactar 40%, 50%, 60%, depende. Tudo depende muito Entendi. da idade que ele está aposentando, do tempo que ele já tem de contribuição. Aí é cálculo para Uhum. dizer. O importante é colocar que tem a incidência do fator previdenciário nessa modalidade dos 50%, do pedágio de 50%. Porque às vezes, quando eu Entendi. faço cálculos aqui, Clésio, o que eu Hum. vejo que a regra do pedágio de 50% nem sempre é benéfica. Na maior parte dos planejamentos que às vezes eu faço, cálculo que eu faço, eu vejo Uhum. sempre outras regras que não a do pedágio de 50%. Mas como cada caso é um caso, cada vida previdenciária é uma vida previdenciária, a gente não pode falar de um modo geral. Tá? E aí tem que Tem que realmente fazer analisar caso a caso. tem que fazer uma simulação. Lá no próprio portal do INSS Digital tem a oportunidade da pessoa simular, né? Até uma Ah, questão que trouxeram aí para a gente na questão da emenda foi isso, né? O atendimento físico não vai existir mais, ele vai ser para uma ou duas, né, questões. O que eles estão tentando atendimento físico, você fala das agências da exatamente Previdência? Não vai isso. haver? Não. Nós temos essa previsão lá e temos a previsão agora nesse decreto agora de julho de 2010, né? O que eles Hum. estão trazendo é que esse atendimento físico realmente não vai existir, vai só aquele virtual, tanto que eles ampliaram o sistema para poder oportunizar a pessoa de resolver tudo no sistema. A gente só tem uma No sistema. questão, a gente tem uma questão só aqui, que é assim, tudo bem, eu sei operar muito bem o sistema, mas a grande parte que chega até mim Da não sabe. população, com É, certeza. não sabe E esse para que decreto que saiu isso. em julho já prevê isso. Esse decreto que Já, saiu em já, julho. já. Ele já traz essa Hum. regulamentação. Ele vem regulamentar, na verdade, o outro decreto que já regulamentava a lei de benefícios, tá? Mas ele já traz Hum. essa previsão também, falando da questão do Aproveita, atendimento. aproveitaram que a pandemia, muita gente está fazendo tudo online, de casa e tudo, e já implementou isso também. Melhorou o De, sistema, de- né? Melhorou o sistema É, e aí vai diminuir muito, né? Quase zerar o atendimento físico, o atendimento é, presencial. exatamente, isso mesmo. O próprio beneficiário ali é que vai
incluir a documentação, digitalizar e enviar. Isso já está oportunizado já tem um tempo, mas como você bem colocou, eu acho que a pandemia até trouxe, né, uma obrigatoriedade, acaba que você começa a mexer um pouco mais dentro desse sistema, né? Mas Aham, isso já aham. existia. Claro que nós estamos Ah, vindo sim. melhorando, né? Não tem jeito de você falar que você está Aham. implementando e que vai ser 100%. Mas da época que Entendi. implementou para hoje, já melhorou bastante, porque eu mexo todos Melhorou os bastante. dias, mexo todos os O dias, então a sistema gente foi vê. melhorando. Exatamente. Então, hoje ele já está até adequado com as regras novas, né? O segurado ele consegue fazer ali uma simulação de tempo lá dentro do Uhum. próprio portal dele. Ah, uma coisa super importante, É Clésia. o meu INSS, ele vai Exatamente. criar a senha, Meu lá, INSS. lá dentro ele consegue simular e tudo mais. Isso mesmo. Ele acessa com o CPF dele, se ele não tiver senha, ele consegue se cadastrar, né? Se ele já tiver Aham. tido uma senha, ele consegue recuperar, então ele tem a oportunidade de entrar. Você falou uma coisa aí, eu até lembrei de uma questão muito importante, que eu ia entrar, olha, tem o CNIS lá para poder acompanhar. O Aham. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. São todas as informações, né, do segurado com relação a tempo de contribuição, se ele trabalhou, que ele trabalhou, tudo está lá dentro desse documento. Então, você tem a oportunidade de Aham. baixar esse documento e olhar esse documento. Por que eu estou falando que isso é Certo. importante? Porque a gente tem uma Ah, previsão na emenda constitucional que diz o seguinte, que o segurado ele terá aí um ano civil para poder corrigir as contribuições dele que estiverem errado. Então, assim, é de extrema importância ficar de olho, tá? Naquela relação, porque, por exemplo, às vezes está trabalhando, aí às vezes houve um pagamento a menor de uma contribuição, né? Na hora de repassar a contribuição, hum, repassou no valor abaixo, por exemplo, do salário mínimo. Essa hum, contribuição, se não for corrigida dentro de um ano civil, né, da data que foi pago a menor até um ano para frente, ela vai perder a hum. validade. Olha só. Então, tipo, é É como se importante. responsabilizasse o próprio segurado de fiscalizar, né, a questão das contribuições dele. O individual, a Entendi. mesma coisa para todo mundo. Então, tem um ano só para retificar essas contribuições. Então, fica de olho, porque está na Constituição Federal. E para derrubar um artigo de Constituição Federal é difícil, É né? difícil. É muito E se, e difícil. se, e se ele descobrir que numa coisa antiga lá houve um erro lá, num emprego, numa empresa, isso tem jeito de acertar, será? Então, o que acontece? Da data, a gente colocar assim, da emenda constitucional, é como se tudo aquilo que estivesse acontecendo após a vigência da emenda constitucional tivesse um ano para você corrigir, tá? Ah, entendi. Eu Após a entendo, data. Estelânia, entendo que se isso Uhum, aconteceu enquanto não estava em vigor, eu entendo ser uhum, possível. Mas essas são questões que vai desaguar no judiciário, né? Que a gente vai brigar. entendi. Porque pela previsão seria um ano. Então, eu não vou te Entendi. afirmar, vou te falar que vai existir teses que nós vamos começar a discutir isso, tá? Que eu Entendi. acredito que vai ser favorável, acredito, mas é um acreditar. A gente tem que ver o que vai acontecer na medida que a gente vai caminhando e trazendo, né, as questões das teses para poder modificar alguma coisa. Entendi. Tá? Mas isso é importante. Tinha muita coisa retida, né? Muitos pedidos retidos, muita coisa parada. Aí veio a pandemia, até o governo queria contratar mais gente, colocar militar e tudo. Você está vendo que estão saindo aposentadoria, está tendo vazão lá? Como é que se diz? Ó, é o seguinte, antes dessa questão toda da pandemia, né, já no tempo anterior, antes da reforma também, a gente tinha o mesmo problema. Tá? Um requerimento de Uhum. aposentadoria por tempo de contribuição, ele demorava em média de 8 a um ano para ser analisado. Nossa, É. Um já dia era assim. já. O de aposentadoria por idade, ele demorava em média de uns 5 meses, hoje ele está demorando em média de 3 meses, às vezes um mês. A gente consegue Ó, efetividade.
Mas a aposentadoria por idade sempre foi mais rápida do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, Sei. falando assim, na questão da pandemia, eu não vi diferença, não. A diferença, assim, de aposentadoria, não. A diferença que teve é a questão de auxílio, né? Auxílio doença, a questão da aposentadoria por Hum, invalidade, que você depende de perícia. E aí não havia, sei. né, a perícia presencial, então estavam antecipando, dependendo da forma que você juntava, né, o atestado ali médico, havia uma antecipação, mas não uma antecipação de um valor, mas não no valor integral, tá? Eu vejo que Entendi. atingiu essa parte aí. O restante, para mim, eu não senti diferença. Mesma coisa, de 8 a 1 ano para poder analisar. E ainda continua. De 8 a 1 Nessa, ano. nessa média, Nessa média. independente da pandemia, o Já tempo está era. sendo o mesmo. Já Já era assim. era, já era. A gente já tinha Aham, esse problema de demorar realmente aham, um bom tempo, né? Talvez sei. consiga até melhorar assim com a questão do sistema, né? Tem muita gente analisando em home office. Talvez consiga melhorar um pouco para frente, mas acredito que ainda vai Uhum, demorar um pouquinho, se for o caso. entendi. A Vanusa até entrou aí, ó. Ela é a servidora, né? Mas no caso, como você disse, nós vamos tratar aqui só do regime geral e INSS, né? Que já Vanusa, me é muito desculpa. assunto, Eu é vim muito só com esse assunto, tema do regime geral mesmo. A gente já porque é pode. muita coisa. Na verdade, é porque regimes distintos mesmo, né? Um A gente não regime. consegue E eu aplicar. acho que o servidor público não teve essa transição, não tem igual o tempo de contribuição, tem quatro tipos, né? Acho que o Para servidor tempo de público, contribuição, sim. ele simplesmente falou, é a idade e o tempo lá. Então, igual ela teve um amigo que faltava dias para completar lá a idade, ou o tempo, não sei. E aí ele agora vai ter que trabalhar mais 2 anos para ele chegar nos 57 anos, É, que é a idade mínima lá, eu acho, do servidor. Mas legal. O que mais que é, você pode falar para a gente? O sistema, então, hoje vai ser online, né? exatamente. Tem uma questão interessante, não sei se alguém estiver aí assistindo, às vezes, né? É a questão da aposentadoria Uhum. especial. Eu acho que assim, veio uma modificação realmente para prejudicar muito, porque antigamente a gente tinha a questão da aposentadoria especial só. A efetiva exposição por 15, 20 ou 25 anos, né, aos agentes considerados aí nocivos à saúde. E aí hoje a gente tem uma questão de exigir uma idade mínima para quem trabalha numa atividade insalubre, né, ou que prejudica a saúde, como por exemplo mineração, ou quem mexe com Ah, amianto, né, com alguns agentes considerados até cancerígenos. Então, a Previdência diz hoje, né, 15 anos, precisa aí de, no mínimo, deixa eu olhar aqui que eu anotei aqui, desculpa, 55 anos, 20 anos, 58. Então, imagina, trabalhando 15 anos, né, com um agente que causa câncer e você tem que ter uma idade mínima. Ou então dizer para aquela pessoa assim, com 15 anos você se afasta da atividade nociva e vai procurar outro trabalho depois de 15 anos, de 20 anos ou de 25 anos. Então, eu nossa, acho é que verdade. esse ponto eu acho que foi muito drástico para quem Ah, trabalha, né, com um agente agressivo à uhum, saúde. uhum, Outra questão também interessante que chega muito para mim é essa questão da pensão por morte, né? hum, Que nós tivemos uma alteração tanto no cálculo, né, tanto na questão de reversão de cotas. O que é reversão de cotas? Anteriormente se concedia aí a pensão por morte, aí vamos colocar quatro hum, dependentes, né, e tinha menor ali, quando o menor atingisse a idade de 21 anos, essa cota era revertida aqui para o grupo familiar, né, e aí hoje a gente sei. não tem mais reversão de cotas. Acabou a reversão de Hum, cotas. Então vamos colocar sei. aí que tenha um grupo que é a mãe e dois menores. Os dois menores adquiriram maioridade, não se reverte mais para a pensão ali para a mãe, tá? Para o grupo Não familiar. reverte mais. Não reverte. Nossa. É. E tem. Encerra a pensão o Aí valor ela ali, vai né? ficar sempre, por exemplo, a pensionista, né, a mãe ali, a ex-esposa, a companheira,
vai ficar com uma cota ali de 50% do valor do benefício, certo? Nossa. Porque É. você aplica 50 para o grupo e 10% para cada dependente. Então, sai o É. dependente, aquela cota vai embora e não se reverte ali para a cota à parte da companheira ou da esposa. Ah, Ela pode chegar a ficar com entendi. 50% só do valor do benefício. Do benefício. Isso. Se não tiver nenhum dependente, só a ex-esposa, só a esposa, né? Aí a Ela só vai companheira. receber 50% da aposentadoria, da pensão? Exatamente, 50% é a cota à parte dela. Nossa, Desculpa, metade só. 50% e 10% dela. E mais 10% do outro filho e do outro filho. Ela vai ficar com 60% do valor do benefício, tá? Entendi. 50% como se fosse para o contexto geral. E aí ela é uma dependente, 10%, 60%. Ah, entendi. Tá? Mas vai Então ser só ela fica isso. com 60% do salário do que faleceu. Se ele fosse aposentado, 60% do valor da aposentadoria dele. Se ele não Hum, fosse aposentado, aí aquela hum, aposentadoria vai ser calculada, aquela pensão por morte vai ser calculada como se fosse uma aposentadoria por invalidez. E olha só, o cálculo da hum, aposentadoria por invalidez modificou. Ele hum, passou a ser um cálculo que, quando você faz a média do benefício, você aplica o percentual de 60%. E aí hum, vem alguém para receber uma pensão. Então, ela pode receber 60% de 60%? Pode. hum. 60% do benefício e depois vem ela para receber a pensão 60% sobre o valor desse benefício. Entendeu? Ah, Como que é drástico? aham. É, diminui muito, né? A pensão foi a mais impactante, assim, além da atividade especial, foi a mais impactante em termos remuneratórios, como a questão de Remunerado. aposentadoria por invalidez. Porque, olha só, Uhum, anteriormente a gente tinha um cálculo de benefício da aposentadoria por invalidez, quando se era feito o cálculo, você pegava o salário contributivo todo, desde julho de 94 até aquela data daquele evento incapacitante. E ali você uhum. fazia a média. Sobre a média, aplicava um coeficiente de 100%, certo? Aposentadoria por invalidez. E hoje, Invalidez. hoje você faz essa média toda, o salário contributivo, só que você não tem mais 100%, é 60%. Nossa. 60%. Então, às vezes, hoje, vou falar assim, o idealismo anteriormente, né, quando a gente trabalhava, era sempre converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A gente muito Aham. ia discutir essa questão no judiciário. Agora, hoje, é o inverso. Vamos manter o auxílio-doença, porque a aposentadoria por invalidez ela tem um impacto, uma redução Ah, no cálculo. Então, reduz muito, né? então assim, você vê hoje, tem medo de, às vezes, ser aposentado por invalidez por causa do valor do benefício. Que reduz muito. Reduz muito. Os professores, era como? Era 25 anos de Não, contribuição? na verdade era 30 o homem de contribuição e 25 a mulher. Aham. Eles tinham sempre 5 anos a menos do que O normal. os outros normais, né? E Uhum. agora, como que ficou a regra permanente? Porque a gente tem regra de transição. Ficou a permanente, Uhum. 25 anos de contribuição para todos na função, tá? Na função ali, Homem ou mulher? homem ou mulher. Na função do ensino Uhum. médico, do ensino fundamental, médio e infantil, né? Exercendo a educação. Desde Hoje, homem e mulher é 25 contribuição. Mas a gente tem questão de idade, né? Ah, sim. Entendeu? Então, a regra do professor, deixa eu até ver aqui, só confirmar que cada um é uma idade aqui. Beneficiou um pouco o professor homem aí, né? Eu Que acho que, antes era, se eu não estiver enganado, antes salvo era engano, é 30. 57, 60. Hum, Fui anotando aqui. Que a gente tem idade para quase. Nós temos idade aqui para 3 regras de transição de tempo de contribuição, para especial, para professor. Então, você tem idade em uhum. tudo quanto é lugar diversificada, né? Diversificado. Deixa eu só ver se eu localizo ele aqui. Então ficou 25 contribuição e tem agora a regra de idade. Exatamente. Uhum.
Não localizei, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Se eu estiver enganada. Depois, qualquer coisa, eu retifico a data aí para vocês. Aqui, ó. Isso mesmo. 657. 60 657. homens, 60 homens, 57 para mulher. 57 mulheres. Uhum. Nossa, entendi. Aí não adianta, porque você fala assim, 25 anos no exercício da função ali né, da E educação básica, da educação infantil, fundamental e média. Mas com requisito de idade, é claro que ele vai ter que permanecer. Ou então ele vai ter que trocar de profissão em determinado momento, É. né? O professor no universitário não entra, né? Não, é básica até o Não. médio? Decisão do Ah, STF já é chancelado isso. Não tem essa discussão do universitário, não entra. o professor universitário não entra nessa regra. Não entra. Ele já É não entrava, só, tá? já Isso não não foi entrava. modificado aqui, não. A gente já tinha discussão que desagou no Supremo e já foi chancelado isso há muito tempo. A emenda Ah, constitucional só é expressa, né, com relação à questão, né, do fundamental, do médio e do infantil. Ela traz aham. expressamente, mas o entendimento já que prevalecia era isso mesmo. Então, com relação a isso aí, Ah, não alterou, não. já era certo, o universitário estava fora. Já estava fora, isso mesmo. Hoje quais as demandas que você tem maior aí? A aposentadoria por tempo de contribuição é a questão de saber em qual momento, né, e qual o valor de Que benefício teve vai se uma época que receber. tinha aquele assunto de desaposentação, né? Mas eu acho que É, está aí, já também parece que o Supremo já decidiu, não tinha? já decidiu, sim. Né? A desaposentação já caiu já faz um tempo aí também. Foi uma Já faz um questão, tempo. né? Aí conseguiu levar e conseguiu receber durante determinado ponto, depois o Supremo veio e acabou para todo Acabou. mundo. E sempre a fundamentação é essa questão de déficit nos cofres públicos, essa questão toda. Não é uma questão muito de direito, é uma questão mais econômica. As decisões a gente vê Econômico. que são mais econômicas, são o que atinge, né, os cofres públicos, né, causa déficit, e aí a gente tem a questão aí das A gente vê decisões. muita gente que já se aposentou há muito tempo que fala, eu recebia 4 salários, hoje eu estou recebendo 1,5 e tal. Isso era comum, né? Isso é normal. Muita É, gente acontece isso mesmo, né? E aí é que é, entrava a desaposentação. O porque, na verdade, pessoal. a desaposentação, assim, ele aposentava e continuava no mercado de trabalho, exercendo atividade, aposentado. E aí a gente tem a obrigatoriedade da contribuição. Ela é tipo obrigatória, né? A gente fala que é Isso. uma espécie de tributo, né? Uma natureza, entre aspas, tá? Porque você não tem a Aham, opção de escolher ou não. E aí, o que aham. veio essa tese dizer? Olha, vamos, já que continua a contribuir, Hum. vamos então pedir para que essa contribuição entre aqui no nosso cálculo, né, de benefício. Então, era isso, continuo contribuindo, né? Ah, Pegar sim. essa contribuição e adequar, tá? Juntar ali a Ah, outra, mas não é possível isso, não nem é o faz. caso do senhorzinho que nem trabalha mais, tal, mas que teve uma redução. Não é esse caso, não, né? Não. Esse é para É quem a estava no pessoa que mercado de continua. trabalho e Entendi. contribuindo, tá? Esse outro que parou de trabalhar, às vezes ele pode fazer revisão? Pode, porque muitas das vezes, É. como você perguntou aí, qual demanda? A gente vê direto, né? Por exemplo, na hora da concessão, não se considerou, por exemplo, um tempo que estava anotado na carteira dele, antigo, Hum, aí o INSS não computou aquilo, ou não computou, por exemplo, uma atividade especial que ele tinha na época que ele era motorista de caminhão em hum, 79, 89, em 95. Aí hum, ele não considerou aquele tempo como especial, aí isso faz diferença, sobe o tempo dele, impacta na renda dele. Isso hum. muito acontece, isso é quase que todo dia. Quando você chega para fazer a análise de benefícios concedidos, a gente sempre encontra problemas nesse sentido. Como também a gente encontra problemas de, por exemplo, a contribuição, ela estava abaixo do salário mínimo, ou fez uma contribuição, a gente tem aquela questão daqueles contribuintes que fazem baixa renda na alíquota de 5%, Hum, que, por exemplo, sei. não fizeram o CAD único, inscrição do CAD único, e aí não tem a validade dessas contribuições.
e aí você tem que voltar lá dentro do INSS, pedir uma retificação ou discutir isso na justiça. Então, isso acontece demais. De, às vezes, não ter, ou ter a contribuição menor aqui, o INSS não considerar isso na contagem dele de tempo, porque, às vezes, o empregador deixou de passar a contribuição para o INSS e não consta a contribuição no CNIS dele, naquele cadastro. Aí o INSS chega lá e vira e fala assim, não, indeferido porque não tem contribuição. Mas não é responsabilidade, né, daquele que está trabalhando, né, está ali empregado. Na verdade, a responsabilidade é da própria Receita de fiscalizar. Então, quando você chega no judiciário, você consegue reverter. Mas a gente vê toda hora, administrativamente, a negativa, principalmente a aposentadoria por idade, onde a gente tem vínculo de empregada doméstica, que não tinha contribuição lá atrás, né? Não tinha aquela questão do empregador contribuir. Aí o que mais você vê voltando é esse tipo de fato. Entendi. A pessoa vai tentar e às vezes não tem contribuições lá. E ele faz a continha dele, pega a carteira e fala assim, eu tenho 15 anos, eu contribuí 15 anos, eu fui empregado 15 anos. Aí o empregador, por exemplo, não transferiu a contraparte para Previdência. Aí não consta no cadastro dele o valor. Aí o servidor que analisa vira e fala, não. Aí ele fala, não acredita. Aí ele se revolta. Ele se revolta. Aí ele tem que desaguar. Ele vai procurar na justiça. E aí ele tem que desaguar no judiciário. Aí ele fica esperando mais 1 ano e meio. 1 ano e meio para ter a sentença, né? Nem terminar o processo. Entendi. E uma coisa importante você falou aí do CNIS, né? Ficar sempre atento, então, agora, né? Tem. Mesmo se você for o autônomo, o individual, né? O contribuinte individual, ou até mesmo empregado, ficar atento às contribuições, se está todo mês caindo direitinho lá. Isso, está caindo. Tem 1 ano para você corrigir. Se não está escrito lá que está abaixo do salário mínimo, né? Quem faz a contribuição na alíquota de 5%, já tem que colocar, olha, pré-requisito fazer a inscrição no CAD único, antes de eu fazer esse tipo de contribuição, porque senão, na hora de pedir, o INSS vai indeferir o benefício, vai falar que você não fez a inscrição, e aí você tem que complementar aquele valor com juros e multa, ou você vai perder aquele tempo. Tá? Tem uma oportunidade, mas é muito específico. Você pode juntar agora com a emenda constitucional. Esses tempos que ficaram. Contribuir 10 anos abaixo do salário mínimo está invalidado. Posso juntar tudo e falar. Considere 5 anos aqui, mas aí eu perco 5. Tá? Mas aí é muito específico também. Aí você tem que analisar, mas existe também. Cada caso, né? Entendi. Joia. Nós estamos com 47 minutos já, Estelânia. Passa rápido, assunto, né? Passa rápido. Nós temos mais uns 5 a 7 minutos. Qual o assunto que você quer trazer para a gente aí, para finalizar? Qual que você acha interessante passar? Eu acho que assim, o que era mais importante, eu já passei, que era essa questão do CNIS, tá? Para ficar de olho, eu acho extremamente importante. A questão de quem contribui com 5%. De tomar um cuidado de fazer uma inscrição primeiro no CAD único, tá? No CRAS, procurar o seu CRAS e fazer, e depois começar a fazer esse pagamento, senão vai ser invalidado. Eu acho que os pontos mais importantes são esses. O CRAS aí, como que é? Porque o CNIS é o cadastro que as empresas que reúne todos os trabalhos, contribuições que você tem, né? Desde quando começou a trabalhar. O CRAS aí é para quem vai começar? Não, o CRAS ele é aquela assistência social que tem ali em bairro. Ele vai lá com a carteira dele e fala que ele é baixa renda e comprova que é baixa renda, né? Que o grupo familiar dele ali recebe menos de 2 salários mínimos. Ele comprova e aí ele pode fazer uma contribuição a 5%, tá? Não especificamente ele precisa, olha, disso para fazer a contribuição, mas para que ela tenha validade, ele precisa dessa inscrição no CRAS, que ele é baixa renda, que ele foi lá e comprovou que ele é baixa renda, que o grupo familiar dele todo é baixa renda, porque essa contribuição é para o baixa renda, para que depois, na hora dele pedir a aposentadoria dele, ele traga o número dele,
tem um númerozinho lá inscrito, ele vai Cadastro. trazer esse número exatamente para dentro e o INSS vai validar essa contribuição dele, vai falar, ok, tá tudo válido, né? Porque é 5% sobre o salário mínimo, então ela está bem abaixo. Então ela tem requisitos. Eu não posso sair Entendi. contribuindo a 5%, né? Tem os requisitos que você tem que seguir para que elas sejam válidas, né, e efetivas. Senão você vai perder o tempo todo. Entendi. Ou vai ter que complementar. Aí na alíquota você vai ter que complementar aí até chegar em 20%. Entendi. Então, esse 5 é só para quem é baixa renda, que fez o cadastro direitinho, Tudo né? O bonitinho. CRAS. Exatamente. O grupo familiar dele todo é baixa renda, né? E aí ele tem a oportunidade de contribuir como 5%, como, por exemplo, aqueles que exercem atividade só no lar, né? Não trabalham, não recebem pensão, não recebem qualquer outro tipo de benefício, tá? Mas, assim, é muito se dá uma olhada antes de fazer a contribuição, né, na questão dos requisitos, para que você veja se você se encaixa ou não, senão vai para a modalidade de 11%. 11% sobre o salário mínimo, que aí você, 11% sobre o salário mínimo, você vai ter aposentadoria por idade, né? Para quem estava lá no sistema anterior, você vai ter essa oportunidade da aposentadoria por idade. Se não, aquela alíquota de 20%. E mesmo sendo CRAS, ele também entra na regra de idade, tudo? Então, aí a Contribuição? gente tem a questão da regra de transição da aposentadoria por idade, que estabeleceu a aposentadoria por idade para 65 homens e 60 mulheres, né? E ambos 15 anos de contribuição. A transição continua 15 anos para ambos, 65 para o homem não modificou, e para a mulher, o requisito é 62, então começa a se aplicar 6 meses a cada ano. Então, 60 foi ano passado, esse ano é 60,5. O ano que vem, 61, até chegar no 62. Então, a gente tem uma pequena transição na idade da mulher. Tá? O restante ficou a mesma coisa, 15 anos para ambos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então você falou que a demanda maior mesmo é o pessoal que está querendo por tempo de contribuição. O pessoal que procura mais. Ou que tenha problemas no CNIS. Tem problemas de contribuição de invalidade de tempo. Esses Aí também são campeões. já teve a recusa, né, administrativamente, e aí procura. Geralmente já chega assim, processo indeferido, nossa, às vezes idade. Achei que eu tinha 15 anos, realmente tem, mas não tinha contribuição, tinha problema de vínculo, então o judiciário. Sim. Aí ele tem que ir no judiciário. Entendi. Judiciário. Legal. E esses tempos aí muito antigos, né? Vou colocar de 79, 80 e poucos, muitas, né? A maior parte às vezes não consta no CNIS, né? Porque não havia nem essa comunicação com o Ministério do Trabalho, para a Previdência e essa questão toda. Não era o controle que tem hoje, né? Né? Aquela facilidade, você já gera ali, né? A CFIP, GFIP já gera, já manda a informação para todo mundo. Você manda informação para a Previdência, né? Para a Caixa Econômica, a questão do FGTS, manda para todo mundo. Anteriormente era tudo muito manual. Então, muitos vínculos não constam no CNIS. Aí você tem que pedir o que a gente chama de acerto de CNIS. Que até tem no portal também. Tem também. Tem. Você falou no início que você você trabalhou com outras especialidades e depois uma coisa pessoal, né? Alguém, um parente, me levou a te levou a parte da previdenciária. Isso já tem muito tempo? Já tem o tempo. Já tem uns 5 anos. Sim. Na verdade, você trabalhava com outras áreas e acabou falando, agora eu vou especializar nessa área. Na verdade, chegou uma questão de um caminhoneiro que trabalhou, né, lá em 90 e poucos, 80 e poucos, ele trabalhou como caminhoneiro. E aí eu comecei a estudar essa questão toda de conversão de tempo especial e desenvolvi essa questão toda e acabei me apaixonando. E fiz graças a Deus, consegui modificar, né, é um parente até. E aí eu até comentei, né, você é o percursor, né, do direito previdenciário aqui na minha vida.
E ele Aham, assim, nossa, se você não tivesse me falado, eu jamais saberia que eu teria direito a isso. Então começou a história aham, por aí, depois disso acabou. Acabou. Eu fiquei aham. aí na área. Verdade aí. O Luca Luca, pergunta ela quem é É, contribuinte e tem mais de 15 anos também a idade. Você já comentou um pouco sobre o contribuinte individual, né? Na verdade, ele está Tem. perguntando aqui, ele contribuiu por 15 anos, né? Se ele é um homem, ele Aham, vai precisar para a aposentadoria por idade os 65 anos, sim. Tá? aham. Os 15 anos de contribuição com a idade dele de 65. É o mínimo também, mesmo contribuinte individual, né? Isso. Legal. Estelânia, ó, 55 minutos, então eu te agradeço demais por todas essas explicações, orientações. Muito obrigado, viu? Nós aqui do Imagina, eu que BH lá estamos às agradeço. ordens que você precisar. E Eu que fica aí à vontade agradeço para pela fazer suas oportunidade. considerações finais. Bom, é basicamente isso mesmo, né? Tá, joia. Fica de molho aí nessa questão do CNIS, os Querido. contribuintes, né? Isso, e Aham. procure aí acessar a questão do portal. Eu acho que hoje está aí uma gama de facilidade, né, para a própria pessoa ali já ir tentando resolver os problemas dela relativo e a oportunidade dela ver a vida dela toda previdenciária ali dentro. E se atente sempre Simular e para a tudo hora de mais, né? fazer um requisito de aposentadoria, se atentar para a questão de que a gente tem aí várias regras de transição e cada um pode ter um Uhum, cálculo, né? uhum, Diferente para pensar essa uhum. questão toda de qual o benefício que eu vou pedir, né? E qual que é o momento que eu, Joia. que eu deva pedir. Então, se atentar para essa questão. Tá? No mais, Legal. eu agradeço aí. Joia. E se precisar de você, Estelânia Faria, ponto, advogada Prev. Isso. Certo? No seu Isso. Instagram tem todos os dados, né? Tem vídeo lá Tem também, tudo lá. tratando da questão da reforma, tá? Entendi. Eu trouxe algumas abordagens, tem Legal. alguns Legal. conteúdos lá e todo mundo me perguntando no direct também, eu respondo. Então, No precisando de direct, informação, a excelente. gente responde. Dentro do tempo ainda a Joia, gente excelente. consegue, mas responde. Joia. Muito Tá bom? obrigado, viu? Boa Eu que noite, fica com agradeço. Deus. Um Valeu abraço aí para demais. você. Um Igualmente. abraço, beijo, fica Tchau, com Deus. tchau. Tchau. Valeu. Muito bom, Estelânia Faria, ponto advogada prévia, é o Instagram da Estelânia, deu uma aula pra gente aqui, muito legal, muito bom as explicações e precisando ela falou aí, já te colocou à disposição, muita coisa ela responde pelo próprio direct do Instagram, muita dúvida ela tira lá e ela também tá lá às ordens, né, se precisar acionar aí a justiça. Muito obrigado, gente, 57 para 58 minutos de live. Amanhã nós temos Sandra Belcholina, psicanalista e psicóloga, nós vamos conversar aí sobre essa vida aí na pandemia, escritório, casa, família, tudo no mesmo lugar, muita gente trabalhando em home office, vai ser muito legal a conversa. Sandra Belcholina. Obrigado, Estelana, obrigado a todos que participaram, a Cris, a Vanusa, o Lulu, Kagagi, tá aqui é o Instagram, né? Lulu Kagagi. Botelho, o Samar Botelho, a galera aí. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até amanhã mais uma live. A Luci, Neném, Letícia, uma galera que ainda está aqui. Muito obrigado. Até amanhã. Boa noite. Fica com Deus. Hashtag fui. Tchau.